Ferrari e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos começar com notícia da Ferrari. Charles Leclerc provavelmente trocará o MGU-K para o Grande Prêmio de Miami. Seria uma mudança estratégica e não por necessidade, o que mostra que a Ferrari está buscando ganhar tempo, ganhar velocidade contra a Red Bull já em Miami. O maior pacote de atualizações da Ferrari deve ficar para Barcelona, já que é uma pista que eles conhecem muito bem de pré-temporada e, costumeiramente, as equipes trazem atualizações para a pista. De qualquer forma, a Ferrari também vai apresentar uma nova asa, ou pelo menos uma asa com uma carga mais leve, justamente para facilitar na questão das curvas e retas no Grande Prêmio de Miami, que é bem rápido, ou pelo menos parece ser bem rápido. Vamos ver se a Ferrari vai conseguir emplacar esses upgrades e claro que vamos ficar de olho também na Red Bull, que eles vão trazer, já que os upgrades do Grande Prêmio passado parece que reduziram o peso do carro em cerca de 4 kg e estava somente no carro de Verstappen. Pérez deve receber já em Miami esse upgrade também. Vamos ficar de olho. Agora nós vamos para a Mercedes. Nós temos uma série de informações sobre a Mercedes, começando com uma um pouquinho mais antiga que eu estava reservando para esse vídeo específico, do George Russell falando dos problemas do porpoising no carro. Ele tem sentido dores nas costas, tem ficado com dores no peito também, porque as quicadas são bem severas. Russell ainda afirma que quando o carro está na janela ideal e os pneus também estão nessa janela ideal, o carro parece bom de guiar, exceto pelas quicadas. Ou seja, o grande problema hoje para os pilotos são essas quicadas, porque elas atrapalham, geram dores, com certeza fisicamente fazem com que os pilotos sejam mais exigidos do que os seus concorrentes, mas é claro que a Mercedes tem um problemão além das quicadas, porque, por exemplo, a Ferrari quica muito e nem por isso deixa de ser um carro rápido. A Mercedes tem esse problema para resolver e tudo que nós vamos falar aqui agora é justamente sobre isso. O que a Mercedes fez para resolver ou pelo menos ter um paliativo com relação ao problema? Aumentou a altura do carro, então quanto mais alto o carro está, quanto mais longe do chão ele está, menos velocidade, menos aderência, menos downforce esse carro vai ter, principalmente nas curvas. Por isso o carro da Mercedes está tão lento com relação dos seus rivais. Se eles abaixarem o carro, o porpoising fica mais e mais forte e por isso a Mercedes está numa sinuca de bico, porque ela não pode simplesmente abaixar o carro, porque ela piora a performance e aumenta a quicada, mas ela tem que andar com o carro alto justamente perdendo velocidade. E aí, meus amigos, é onde chega o interessante disso tudo. De acordo com a matéria que você confere aí na descrição, tudo está na descrição para você ver, todas as matérias, a Mercedes já achou vários caminhos possíveis de resolução dos seus problemas, mas esses caminhos não serão atravessados, vamos assim dizer, pela Mercedes de uma vez só. Eles vão fazer aos poucos, trazendo poucas atualizações para entender o fenômeno. Inclusive, estão fazendo vários testes nas mais diversas plataformas para poder identificar e melhorar o carro. Toto Wolff se mostra bem otimista, encontraram esses diversos caminhos, estão fazendo os testes para ter a correlação com a simulação e, com sorte, vão conseguir desenvolver o carro nas próximas semanas. Isso é palavra do próprio Wolff. Então a Mercedes está trabalhando sim na resolução, já teremos muito provavelmente um pacote de upgrade para o Grande Prêmio de Miami, que é um ponto também bem interessante, porque significa que a Mercedes pode dar um salto à frente em performance, pode reduzir a altura do seu carro e sair dessa sinuca de bico, fazendo com que finalmente consigam avançar. Lewis Hamilton há algum tempo até sugeriu abandonar esse conceito atual para a Mercedes poder entrar com um plano de ação e já resolver de uma vez o problema, mas com tudo o que o Wolff tem falado, pelo visto vão continuar com esse conceito sim, seja o conceito do sidepod zero, seja o conceito aerodinâmico geral do carro, e com isso nós vamos ver uma Mercedes cada vez melhor, ou pelo menos essa é a ideia com esses upgrades no primeiro momento. Quanto pior for o carro, maior a chance de dar errado o upgrade. Nós sabemos isso, por exemplo, da Haas, o que aconteceu com ela lá para 2020, 2019, mas também, se acertar a mão, a Mercedes pode e deve voltar a ter uma participação mais
a nível de protagonista na Fórmula 1 2022. Não vou dizer que vai vencer campeonato, corridas, mas quem sabe chegar mais próximo de Ferrari e Red Bull. Esse é o cenário para Miami então. Ferrari trazendo upgrades, Red Bull trazendo upgrades, Mercedes trazendo upgrades, claramente outras equipes trarão upgrades, mas ainda não tem notícias concretas sobre isso, e nós vamos ficar de olho em tudo para que você não perca nada do mundo da Fórmula 1. Eu quero saber nos comentários a sua opinião e também já quero aqui nesse finalzinho de vídeo falar para vocês o seguinte: na sexta-feira então, no primeiro treino livre, vou buscar fazer a live, como tenho avisado nos vídeos anteriores, para a gente poder bater um papo durante o treino livre. Se tudo ocorrer de boa, sem problemas, vou fazer a live também no quali e na corrida, e isso se tornará frequente durante os finais de semana de corrida. Mas se não der certo, se tiver algum problema de conexão, ver que não ficou legal, etc., aí a gente abandona o projeto e continua no esquema atual. Os vídeos não deixarão de ser gravados. Assim que acabar os treinos livres, gravarei o vídeo normalmente. Assim que acabar o quali, gravarei o vídeo normalmente. A corrida, idem. Então os vídeos sairão normalmente. E essas lives serão feitas num outro canal, que provavelmente vai ser o antigo Ressaca F1 Express, que eu vou mudar o nome para Ressaca Live, caso dê certo. Primeiro eu vou deixar lá como Express mesmo, e aí a gente faz a live para acompanhar a sessão junto, batendo um papo, tudo dando certo. Nós vamos fazer isso com mais frequência, porque é algo que vocês têm pedido há muito tempo. Fiz a enquete aqui no YouTube, eu lembro que a maioria, assim, esmagadora, pediu para fazer a live, que seria bom, gostariam que tivesse a live, então vamos estar atendendo a esse pedido de vocês, vamos estar atendendo a essa ideia que foi dada já há algum tempo. Mas diz aí também se você acha legal a ideia, se você vai participar ou não, e lembrando que vai sair o vídeo normalmente, porque muita gente ficou com medo de não ter o vídeo pós-corrida. O vídeo vai sair, a live vai ficar só no canal da live, e o vídeo normal vai sair como vocês já estão acostumados. Mas é isso. Algumas imagens estão passando aí atrás para vocês, talvez eu deixe mais um pouquinho delas aí após o final do vídeo para você curtir. Um grande abraço, valeu e falou!